Muito bem, pessoal. Vamos resolver algumas questões da área de educação, com cursos recentes que saiu em Mato Grosso, para ver como caem as questões de matemática. E veremos que muitas delas são de lógica proposicional, que é o assunto que a gente está estudando. Não exige cálculos, existe só algumas fórmulas de a gente mudar um conectivo ou outro, colocar uma verdade ou um falso, né? Inverter o valor lógico de verdadeiro para falso, de falso para verdadeiro. A gente vem estudando isso ultimamente e vamos aplicar agora para mostrar que realmente o que estamos estudando recentemente está caindo em prova. Aqui temos uma área de técnico administrativo educacional, um concurso lá de Lucas do Rio Verde, concurso recente de 2024. E logo na primeira questão é uma questão de raciocínio lógico. Em um conselho de classe, um professor disse a respeito de uma aluna: ela está com problemas familiares e não compreende bem a minha disciplina. A negação lógica da afirmação do professor é a seguinte. Então, a negação lógica, quando pede negação, ele está pedindo para a gente dizer o contrário, digamos assim, dizer uma negação. E como faz para negar o E? O E que tem uma verdade somente e três falsos. A única verdade do E é quando os dois são verdadeiros. É, utilizando o ou. Porque o ou tem três verdades e apenas uma linha falsa. Então é o contrário do E. Para eu fazer uma negação do E, basta fazer o quê? Então eu tenho uma proposição P e Q. Basta que a gente negue as duas, não P, não Q, e troque o E pelo ou. Da mesma forma, quando eu tenho o P ou o Q, basta que a gente faça a inversão lógica, né? Nega as duas, P e Q, e o ou passa para o E. Assim é a negação lógica do E e do ou. Não tem como então a gente confundir, basta negar as duas partes e trocar o conectivo, e o ou são amigos nesse sentido. Um é o contrário do outro. Ela está com problemas familiares e, então o E, primeira coisa, vamos mudar o E pro O, né? As que tem E já tira fora, então a B a gente elimina, ó, tem o E aqui, a B cai fora e a G cai fora, só por não ter feito essa alteração basilar que é trocar o E pelo O. Agora temos o O na A e na C. Agora basta negar as duas partes. O que é negar? Onde está ela está com problemas, significa ela não está com problemas aqui, ó. Não está com problemas familiares. Não está com problemas familiares. E não compreende bem a minha disciplina. E agora? Isso que já tem um não. Não compreende. Como é que eu faço para negar algo que já está negativo? Eu não posso manter não aqui, ó. Não compreende. Eu tenho que tirar esse não, assim eu nego. Compreende bem. Então quando eu falo, eu não sou brasileiro. Pra negar, é só falar eu sou brasileiro. Tirar o não. Tirando o não, eu faço a negação de uma frase que está na negativa, né? Eu torno ela afirmativa. Muito bem, então a C aqui é o nosso gabarito. Ela não está com problemas familiares ou compreende bem a minha disciplina. Essa é a negação lógica da proposição. Tem mais questões nessa prova? Tem. Se a gente observar aqui a questão número 16, vamos subir. 16. João e Maria, conversando sobre a possibilidade de adquirir um automóvel financiado, chegaram à seguinte decisão: se a taxa de juros baixar, então compramos o nosso carro. Uma lógica aqui do se então, uma proposição composta com se então, e o LK pediu o quê? Uma proposição logicamente equivalente. A gente acabou de estudar a equivalência lógica. E qual é a equivalência lógica do sim, então? Primeiro teste que a gente vai fazer, a gente vai negar a segunda e começar um novo sim, então. Fazer uma condicional, iniciando com a negação da segunda. Então, a caixa
compramos o nosso carro? Se compramos o nosso carro, vai ficar se não compramos. Por que se não compramos? Eu tenho que voltar negando. Aqui é que, se aqui é que, e eu tenho se P, então que, eu tenho que começar negando que, ficar comprando, fica não compramos nosso carro, e a taxa de juros abaixar, a gente tem que negar também e colocar depois. A taxa de juros não baixou. Aqui é a taxa de juros baixar e não baixar, né? Então quer dizer que a equivalência lógica do se P, se uma proposição, então tem um resultado que basta eu fazer uma outra proposição com se então, uma outra condicional, só que invertendo, em vez de que eu coloco se não que, então, não P, exatamente. Eu faço essa equivalência. Caso eu não consiga encontrar essa equivalência nas alternativas, tem uma segunda. Se P, então Q é equivalente também a qual? É equivalente a não P, nega a primeira, ou Q, mantém a segunda. Mas na maioria das vezes vai ser essa primeira transformação mesmo que vai ter. Essa primeira equivalência. Então, se não compramos, porque eu tenho que negar, né? Que cá compramos fica não compramos o nosso carro. Então, a taxa de juros aqui está a baixar, aqui embaixo a taxa de juros não baixou. E é logicamente equivalente. São duas proposições com o mesmo valor. Eu vou dizer, se a taxa de juros abaixar, a gente compra um carro. Quer dizer que se a gente não comprar o carro é porque a taxa de juros não abaixou. É uma dedução equivalente, né? O mesmo valor lógico. E acaba por aí? Não. Tem mais uma sobrenegação aqui, ó. Joana está conversando sobre futebol com um amigo e disse: todo torcedor do time A possui bom senso. Como eu faço para negar esse tipo de frase categórica e genérica? A negação da afirmação de Joana pode ser escrita corretamente toda vez que eu tenho uma frase com todo e nenhum, eu tenho que responder com bom senso. Então, falar que todo torcedor do time A possui bom senso, eu não posso negar, falar que é mentira, dizendo que nenhum torcedor do time A possui bom senso. Seria cair de um extremo e entrar em outro extremo. Eu não respondo extremos com extremos. Toda vez que eu tenho uma lógica de uma frase categórica, uma proposição categórica, eu tenho que falar pelo menos um, existe algum, ou algum torcedor do time A não possui bom senso. Então aqui, algum torcedor do time A não possui bom senso. Isso é a forma mais, como posso dizer, razoável, né? Mais razoável de responder a alguma proposição categórica. Então, se uma pessoa fala que todos os brasileiros são de determinada forma, você fala, não, calma lá, você está sendo generalizante, né? Ficar generalizando aí o pessoal, não, existe pelo menos um, ou conheço um amigo que não é, ou um familiar meu não é. Então, se pelo menos um não for o que você está dizendo que é, eu já venço o seu argumento. É muito simples negar uma proposição categórica, né? E o que muita gente vai confundir é negar o todo com nenhum. Vai marcar o A ou a C. E por que não é a G, professor? Algum torcedor do time A possui bom senso? Porque eu estaria apenas confirmando. Eu estaria particularizando uma afirmação que ele já deu, né? Que o torcedor do time A possui bom senso. Quem torcedor do time A que possui bom senso, sim. Eu estaria só reafirmando o que ele disse. Na G, eu preciso negar. E a negação está aqui na alternativa B. Então aqui essas foram questões que caíram. 3 questões de raciocínio lógico matemático. Então praticamente 30% da prova foi lógica proposicional aqui, para um concurso de técnico. Vejamos aqui outras questões também de outros concursos. Aqui Água Boa, Educação, Apoio Administrativo, professor, caindo em apoio também, tá caindo em apoio. Vejamos aqui o concurso de Água Boa,
raciocínio lógico matemático. Já começa aqui com a questão número 12. Douglas assistia a uma partida de basquete quando esbravejou contra certo jogador do seu time. Ele é jogador profissional e não sabe dar um passe decente. A negação lógica da afirmação de Douglas é qual? Vamos ver. Então o E. Qual que é a negação do E mesmo? O E tem que mudar para o OU, que eu me lembre. Então vamos lá. Vamos primeiro mudar para o OU aqui, que é a C e a G. E como a A e a B não possuem essa transformação necessária da negação do E, o primeiro passo é trocar o E pelo O. E como a A e a B não fizeram esse passo, a gente já elimina metade das alternativas. Então quer dizer que o E, P e Q, essa transformação que eu faço, a negação lógica, vai ser não P ou não Q. Sim, o E passa pro O e as duas partes, P e Q, as duas proposições, eu inverto o valor lógico. O que tá verdade eu coloco falso, o que tá falso eu coloco verdade. O que tá afirmativo eu coloco negativo, o que tá negativo eu coloco afirmativo, nesse sentido. Então ele é jogador profissional? Ele não é jogador profissional. A primeira parte, P, né? Não sabe dar um passe decente, que é Q? Ele sabe dar. O não sabe, eu só tiro um não, fica uma frase afirmativa. Sabe dar um passe decente. Então a alternativa G, nosso gabarito, essa questão. Tem mais questões aqui sobre lógica proposicional? Tem. Que questão número 15. Em um telejornal, a apresentadora afirmou: se o deputado João votar a favor do projeto, então o partido de João vai expulsá-lo. Beleza. Muita política de hoje, né? Uma proposição lógica, de novo equivalência, professor? Tá repetindo esse tipo de questão? Tá repetindo o mesmo modelo de questões em provas diferentes. É como se a Selecon já formatasse uma forma de dar a matemática e vai envolver negação lógica, equivalência lógica, implicação lógica. Por isso a gente quer estudando esse tipo de conteúdo. Então, se o deputado votar a favor do projeto, o pessoal vai expulsá-lo, né? Então, o partido de João vai expulsá-lo. Vamos ver uma lógica equivalente. Qual que é a primeira transformação que eu tenho que tentar fazer? É pegar o sim, então, e voltar negando. Eu pego a segunda parte, a parte do então aqui, ó, o partido de João vai expulsá-lo, e eu começo uma nova condicional com essa segunda parte. Então, se o partido de João não expulsá-lo, se o partido de João não o expulsar, já achamos a B aqui, ó. Vamos ver se ele vai manter a primeira parte também negada, se o deputado João votar a favor do projeto. Então, se ele não votar a favor do projeto, então o deputado João não votou a favor do projeto. Tá aqui, ó. Se o deputado João votar a favor do projeto, então o partido vai expulsá-lo. E se o partido não expulsá-lo, então é porque ele não votou. Então o deputado não votou a favor do projeto. Logicamente equivalente mesmo. Ah, professor, então tá caindo aí duas questões numa prova de apoio. De apoio, pessoal. Então, técnico, apoio, nível superior. Eu vejo que em 2024 tá caindo em todas as áreas, né? É bom a gente ficar preparados. Vamos aqui para mais uma, da água boa. Agora a administração também, nível médio, em outros cargos. Vamos aqui para matemática, enquanto carrega. Aqui. Informática, raciocínio lógico matemático. Uma pessoa presa por agressão disse na delegacia: eu sou inocente e não agredi esse homem. A negação lógica, que é essa afirmação? Negar. Eu lembro que em negação lógica, do E, eu tenho que passar pro O e negar as duas partes. E do O, ele passa pro E e nega as duas partes. Então aqui a negação de eu sou inocente e
não agredir esse homem. O E precisa passar pro O. Ih, mas todos estão O aqui, professor. Olha só. O. Então aqui a gente já não começa eliminando. Vamos negar as duas partes agora. Eu sou inocente? Fica eu não sou inocente. Eu não sou inocente. Agora tem como eliminar a A e a C. Eu não sou inocente e não agredi este homem. Não agredi, pra negar fica agredir. Pra negar uma frase que já tá negada, já tá na negativa, eu coloco ela na afirmativa. Ou agredi esse homem. Aqui na G ele manteve não agredir esse homem, muita gente confunde essa parte. A negação de uma negação é colocar uma afirmação. Então, P. Eu não sou inocente e passo pro ou não agredi esse homem. Então, 33, resolvi com a gabarito letra B. Vamos para 34. Nas dependências de uma loja, há um cartaz com a seguinte afirmação: se você é nosso cliente, então não pode perder essa promoção. De novo, logicamente equivalente. Interessante que é um caindo mesmo, né? Tá. Então, qual é uma frase logicamente equivalente a essa? Se você é nosso cliente, então não pode perder essa promoção. Se P, então que? A gente volta negando, começa pelo se não que. Então, não pode perder essa promoção. Se você perder a promoção, se você perder, se você pode perder, se você. É. Se você pode perder essa promoção, já comecei em A aqui, ó. Bora ver se essa primeira parte foi. Também invertiga aqui. Se você é nosso cliente, fica você não é nosso cliente. Aqui. Se você pode perder essa promoção, então não é nosso cliente. É uma proporção equivalente a se você é nosso cliente, então você não pode perder essa promoção. Quer dizer que se você perder, você não é nosso cliente. Pronto. Fechou. Esse é o nosso gabarito, mostrando aí que são questões que estão caindo mesmo em prova. A gente tem que dedicar um pouco do nosso estudo, da nossa revisão. Eu sempre incentivo vocês a me procurarem, a fazer essas questões. E se surgirem dúvidas, me chamar, falar, eu tive essa dúvida, não consegui responder corretamente. Porque a dúvida e o erro faz parte do processo para o acerto e para a conquista. Se a gente não errar, não teremos chance nenhuma de passar em concurso. É bom fazer, quescar e errar e pedir o meu auxílio, porque eu posso ajudar vocês nesse processo natural do erro para o acerto, né? De errar a questão para acertar a questão em seguida. Então, vamos continuar nossos estudos, vamos continuar estudando outras áreas da matemática agora, mas é fundamental que traga essa passagem pela lógica proposicional, tendo em vista que é um conteúdo que está caindo bastante. Caindo duas, três questões por prova, né? Sempre é importante a gente perder o mínimo de questões possíveis. Então vamos continuar nossos estudos, ainda está num período de pré-edital, não tem nenhum problema a gente ficar estudando, ficar revisando e manter o foco, manter sempre estudando. Pelo menos uma vez na semana a gente está reunido aqui para debater esses assuntos. Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima semana.